E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O que muda entre você ser um aluno de graduação e você ser um profissional formado é as porcentagens daquilo que você estuda. Quando você é aluno, você não pode estudar o que você quer. Você tem que estudar 90% daquilo que você não quer para você poder estudar os 10% do que você gosta. Quando você se torna um profissional, você pode estudar o que você quer, 90%. Você sempre vai ter que ficar estudando pelo menos 10% do que você não gosta. Exato. Né? E esse pensamento ajuda as pessoas a falar, é verdade, eu preciso estudar. Você precisa, por quê? Porque você vai encontrar paciente na sua frente, você não vai saber resolver. E eu acho que a pior coisa num profissional da saúde, e eu digo profissional da saúde, talvez em todos os profissionais, é você criar protocolo. Protocolo é copiar e colar. Você pode ter uma metodologia, ou seja, a sua forma de abordar. Protocolo é você querer parar de pensar. Ah, eu vi o sujeito assim, 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 assim. Ah, ótimo, portanto, então vai fazer tal isso. Coisa. Ah, assim, 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 vou fazer aquilo. Existe um conceito, Vilela, que assim, para você identificar se um profissional é bom ou não da saúde, basta você verificar 3 coisas nele. Você precisa verificar se ele está te dando uma boa intervenção que tem base em evidência, se ele sabe o que ele está fazendo, se ele tem expertise nisso, uma formação, experiência, fez estágio, já atendeu ou tal, alguma coisa, e se ele se importa com a sua opinião. A gente chama isso, esses 3 itens, de prática baseada em evidência. A galera, quando a gente fala prática baseada em evidência, o pessoal acha que é um tipo de estudo, um tipo de metodologia de estudo. Cara, prática baseada em evidência, eu vou falar aqui, vocês nunca mais esqueçam. Prática baseada em evidência é uma decisão clínica compartilhada. Exato. Então, quando você chega lá no Muse e você tem eu vou falar uma hipótese agora aqui, pode ser que eu esteja errado na formulação do caso, você me corrige. Não. Você chegou lá no Muse e você tem uma condição de um problema na lombar. Não, coloca no meu, hipotireoidismo. Hipotireoidismo. O Muse sabe que você... Vou usar esse da lombar aí. Tá. O Muse sabe que você tem um problema na lombar. Ele é um cara com uma expertise em lombar. E ele sabe qual que é a intervenção, a melhor intervenção possível para sua lombar. Então, ele tem os 3 pilares. Ele tem 2 pilares dos 3. Ele tem a melhor evidência. Ele te mostra lá, Vilela, o que a gente sabe hoje, cara, é que esse tipo de cirurgia com robô, que a gente faz lá não sei aonde, é a melhor para você, cara. Tá. E eu sei fazer. Então ele tem 2. Hipoteticamente falando, tá? Não sei se esse é o caso, se opera com robô. Estou dando uma hipótese. Ele te mostrou a melhor evidência que os estudos científicos apontam e ele tem expertise. Então, até agora ele está seguindo uma prática baseada em evidência. Tá. Mas aí você fala pro Muse assim, cara, o Muse fala, mas a recuperação dessa cirurgia leva 6 meses e você não vai poder trabalhar e não sei o quê. E, cara, você fala assim, Muse, eu não consigo, velho. Essa cirurgia pra mim não dá, ela é cara, eu não posso ficar 6 meses sem trabalhar, não é viável pra mim. Ou seja, você não quer. Se o Muse te empurrar, ele tá fazendo 2 coisas da prática baseada em evidência, mas uma não. Agora, se o Muse fala assim, beleza, eu entendi. Você tem uma preferência, o paciente tem uma preferência. Ele não quer a cirurgia com robô, que é a melhor evidência, eu sei fazer. Aí o Muse te fala assim, ó, eu entendi. Então assim, a gente tem essa outra opção aqui, que é você ir no fisioterapeuta, você vai ter que fazer tantas e tantas sessões, tem uma remissão aqui que os estudos apontam, você não vai ter esse pós-cirúrgico, quem sabe daqui a um tempo a gente entra com a cirurgia quando você fazer gaveta de podcast e tiver uma condição. E aí você fala, não, esse é bom pra mim. Tá. O Muse fez prática baseada em evidência, porque ele se importou com a sua opinião. É assim, cara. A galera quando vai procurar um profissional da saúde, o profissional da saúde ele tem que estar munido de boas evidências, ele tem que saber o que ele está fazendo e, cara, ele não pode esquecer que tem um ser humano na frente dele. Exatamente. Com preferências, com religião, com ideologias, com ideias. Você não pode ignorar isso, cara. Você falou de 2 coisas importantes. Você falou de prática clínica baseada em evidências. Só um adendo, perdão. Fala. Aí o que acontece muitas vezes, Vilela? O cara sai da graduação num desespero, eu preciso da melhor evidência, eu quero a melhor evidência, e esquece que não é um diagnóstico que está na frente dele. É um ser humano, cara.
E prática baseada em evidência, como o Muzi falou, não é protocolo. Não é, tá com a sua lombar assim, cirurgia com robô. Tá com a sua lombar assado, tá desse jeito. Tá com esse jeito, tá desse jeito. Não, cara, não é assim. Vamos te escutar. Qual que são as suas expectativas, o que você busca aqui, entendeu? Perdão. Esner falou duas coisas importantes, que não é só a prática clínica sobre evidências, né? Retomando, né? São a literatura mais atual, a habilidade do profissional e a escolha do paciente. São essas três coisas, sempre junto. E tem que ser habilidade. Então, você chegar para mim com um problema de coluna, eu vou ligar com um amigo meu que é neurocirurgião, Vinícius, aqui, ó, tem uma escoliose aqui no vela, vamos acertar esse caboclo. Né? É aquilo que é a sua habilidade. Mas tem uma coisa que se chama soft skills. São as habilidades finas. E as habilidades finas, elas envolvem o quê? Primeiro, você ser capaz de reconhecer o problema. Segundo, de você formular perguntas sobre esse problema para ver o que é a coisa principal. Então, por exemplo, no seu caso, você já contou, você tem hipotiroidismo, né? O que é o principal sintoma do hipotiroidismo para você? É o cansaço? É o craving para doce no final da tarde? As duas coisas. Por exemplo, é a intolerância ao frio, é a intolerância ao exercício físico, ou a incapacidade de você ser resistente à fadiga, é a qualidade de você ter uma fadiga precoce. A gente tem que definir, através dessas perguntas, o que é o principal. Elaborar o que é a abordagem disso. Depois que a gente elabora a abordagem disso, a gente faz o quê? A gente reavalia o que foi o resultado sobre você. Então, soft skills associado com aquilo que é habilidades finas, né, ou habilidades delicadas, acho que não tem uma tradução muito adequada, né? Ela é a sua capacidade de reconhecer que a pessoa é a pessoa e que você tem que ter uma metodologia para fazer isso, e que isso não existe através de um protocolo. Você não faz um copiar e colar. Então, você tem a literatura, você tem a sua habilidade e você tem a preferência do Vilela. Ótimo. O que a gente tem que fazer? Tem que formular o que são, fazer a identificação correta do que você tem, formular as perguntas para ver as nossas prioridades, aplicar o que é uma estratégia para fazer o que é a avaliação disso, fazer a reavaliação, né, uma autocrítica sobre o teu trabalho. Você precisa fazer, né, o que é com o seu controle de qualidade, né? E finalmente avaliar as novas condições, porque o que vai acontecer? Vamos supor que a gente resolveu o teu cansaço por exercício, mas a gente não conseguiu resolver o que é a sua vontade de comer doce. Tá. Então, pode ser que não seja hipotireoidismo, pode ser uma variação de FGF23 que tem relação com a função hepática, né? Porque você está, sei lá, com uma desregulação metabólica, né? Aí entra outros problemas. Ah, não, então o que aconteceu é que hoje você está com problema de sono, né? O teu sono está ruim. Não, então vamos ver teu sono. Por isso que não tem protocolo, Vilela, porque a gente tem que resolver as coisas. São muitas variáveis também, né? A gente tem que resolver as coisas conforme elas vão aparecendo. E muitas vezes, né, quando a gente tem quadros assim multifatoriais, e assim, a sensação que eu tenho, né, é que são que nem os diagnósticos de TDAH. Né? Você tem tanta variável que é um diagnóstico dificílimo. Muito, cara. E assim, eu sugiro que as pessoas que têm hipótese de TDAH façam uma avaliação neuropsicológica. Você vai no neuropsicólogo e o cara tenta quantificar medidas qualitativas. Então eu pergunto pro músico, como é que tá a tua atenção? Ele vai me falar, tá boa, tá ruim, tá média. Isso não... Como é que eu vou saber o que é boa, o que é ruim, o que é média? Aí ele vai no neuropsicólogo, o cara vai falar, ó, Muzi, decora a cor dessas jujuba aí, quantas tem, daqui a 5 minutos eu pergunto de novo. E aí eu vejo quanto ele prestou atenção, pego a idade dele, o sexo dele, boto em média com a média da população e vejo se ele tá muito viajando ou não. E eu não nem lembro que doce era. Que tinha? Jujuba, cara. Então, só viu o copo d'água. Existe uma forma de você tentar quantificar a atenção, a memória, e o neuropsicólogo é um bom indicativo para quem tem... O psiquiatra normalmente faz esse encaminhamento.